E se quisermos calcular a transferência de calor através de um tubo, a perda de calor através de uma tubulação industrial, por exemplo, é a mesma coisa? Dá para usar o método das resistências térmicas? A gente vai dar uma olhada nesse vídeo. Nós vamos estudar aqui são sistemas radiais. Eu vou fazer um desenho esquemático aqui de uma tubulação por onde, por exemplo, escoa vapor a alta pressão, vapor a alta temperatura e alta pressão. Uma tubulação, por exemplo, de parede de aço. E em volta dessa tubulação está colocado um isolamento térmico, né? Pode ser um isolamento térmico de lã de vidro, ou esses isolamentos térmicos de baixa temperatura, por exemplo, de um polímero expandido, por exemplo. A pergunta é qual é a taxa de transferência de calor? É um processo em regime permanente, da mesma coisa, também não há geração no domínio de solução, que é a parede do tubo e o próprio isolamento, e a pergunta é como calcular. Veja que como calcular a transferência de calor. Veja que tem uma diferença aqui, né? Aqui a gente está falando de problemas de coordenadas cilíndricas e não em problema de coordenadas cartesianas. No entanto, o conceito por trás do problema é exatamente o mesmo, né? É exatamente o mesmo. A gente está querendo calcular a transferência de calor em uma única direção, ou seja, é um problema unidimensional no raio da tubulação, e dessa forma a gente pode, então, aplicar o método das resistências térmicas. Eu vou deduzir de uma maneira mais rápida aqui as resistências térmicas para sistemas cilíndricos. A gente já fez isso com mais detalhes lá para sistemas planos, tá? Então, de uma maneira bem rápida aqui, são exatamente as mesmas hipóteses, a gente já listou elas, né? Regime permanente unidimensional na direção radial e sem geração. A equação de difusão, então, fica 1 sobre R, ddr de K, dtdr igual a zero, unidimensional. Resolve-se exatamente da mesma forma, por separação de variáveis e integração. Não vou resolver aqui, só vamos dar uma olhada no resultado, dessa expressão, tá? Para exemplificar, eu vou fazer uma vista em corte de uma tubulação na direção que a gente possa perceber, a direção radial. Então, a parte interna é uma parede, um sólido A, na verdade é o aço. A parte externa é um sólido que, na verdade, pode ser um isolamento dessa tubulação. Ela tem dimensões R1 no interno, R2 na interface entre o aço e o isolamento, e R3 o raio externo. Condutividades dos materiais do aço e do isolamento também estão descritas ali. Internamente, um escoamento até infinito e coeficiente de transferência de calor interno, e externamente também é um escoamento até infinito e externo, né, e coeficiente de transferência de calor externo. Se a gente resolver a equação de difusão, observando aqui apenas um domínio de solução, por exemplo, apenas na parede do aço, se a gente resolver a equação de transferência de calor por condução apenas na parede do aço, no sistema radial, vai obter o seguinte resultado. Taxa de transferência de calor através da parede é igual a T1 menos T2, que são as temperaturas da interface interna e externa, sobre Ln de R1 sobre R2 sobre 2π condutividade vezes L. Veja, nesse caso L é o comprimento do tubo, tá? Nesse caso L é o comprimento do tubo. Fazendo aqui então analogia com a lei de Ohm e também com a taxa de transferência de calor que a gente já obteve para a parede plana, a gente tem diferença de temperatura, está aqui na parte superior da expressão, taxa de transferência de calor por condução sobre uma expressão logarítmica, um Ln de R2 sobre R1 sobre 2π condutividade vezes L. Essa é a expressão do logaritmo que é a resistência térmica num sistema cilíndrico, tá bem? Eu vou copiar esse desenho, vou trazer ele de novo para a gente poder resolver agora um circuito térmico nesse desenho. A gente começa exatamente da mesma forma, aplicando um circuito térmico, identificando, na verdade, os potenciais conhecidos, que é a temperatura do escoamento interno e temperatura do escoamento externo, nesse caso, tá? Nesse caso são esses potenciais. E a gente tem ali, pode descrever 4 taxas de transferência de calor, de convecção interna, condução no sólido, na parede do tubo, condução no isolamento e convecção externa, tá? Vamos descrever cada um dessas e vamos fazer essa ligação com as cores ali, vai ficar mais fácil de identificar. Primeira resistência, então, é de convecção interna, 1 sobre HI vezes área interna. Segunda resistência é de condução, então, na parede do tubo de aço, que é Ln de R2 sobre R1, acompanha onde está o R2, acompanha onde está o R1 ali no desenho, sobre 2π condutividade vezes o comprimento do tubo L. A terceira resistência é Ln de R3 sobre R2 sobre 2π condutividade vezes
comprimento do tubo L, e a última resistência é 1 sobre coeficiente de transferência de calor externo vezes a área externa. Veja, as áreas, nesse caso, não são iguais. Não é como um sistema plano, que as áreas de condução e convecção são iguais. Nesse caso, a área interna de convecção é diferente, na verdade, da área de condução, que a área de condução, na verdade, ela está variando com o raio, né? Nessa área perpendicular à direção R, está variando com o raio, e a área externa de convecção também é diferente, tá? Para calcular, então, a transferência de calor através desse sistema, é igual a diferença de potencial térmico, na verdade, diferença de temperatura, sobre o somatório dessas resistências. Da mesma forma, as resistências estão em série. Então, essa resistência equivalente ao somatório de todas essas resistências, como está nessa expressão. Bom, para ficar aqui mais, para vocês poderem se orientar aqui, eu vou colocar numa tabela todas essas expressões para sistemas cartesianos, para sistemas cilíndricos e também para sistemas esféricos, que a gente não estudou aqui, a gente não fez um vídeo específico para isso, mas a ideia num sistema esférico é exatamente a mesma coisa, é unidimensional no raio, tá? Então, o primeiro item é a equação de difusão. Para uma parede plana é d2t dx2 igual a zero, a gente já estudou isso. A distribuição de temperatura numa parede plana é linear, né, a gente já viu, é T1x mais T2, né, ou não é T1x mais T2, ela é uma função das temperaturas x mais uma temperatura. O fluxo de calor é K delta T sobre L, aqui o fluxo de calor é taxa dividido pela área, né? A área, então, é a área condutividade delta T sobre L e a resistência térmica é L sobre K, isso para a parede plana. Vamos comparar com o cilindro. Cilindro, a equação de difusão de calor no cilindro é 1 sobre R KR dt dr. O perfil de temperatura no cilindro não é mais linear e sim logarítmico. E não é logaritmo com x, é logaritmo com r ali, depois a gente vai corrigir. O fluxo de calor é K delta T sobre R, aqui não é K, aqui é R, ln de R2 sobre R1. A taxa é 2πL, condutividade delta T sobre ln de R2 sobre R1. E a resistência térmica, então, de um cilindro é ln de R2 sobre 1 sobre ln de R2 sobre R1 sobre 2πL vezes condutividade. Agora, numa esfera, a equação de uma esfera também é um pouco semelhante. Essa também é unidimensional, regime permanente sem geração, é 1 sobre r quadrado ddr de r quadrado dt dr, igual a zero. A distribuição de temperatura não é mais linear nem logarítmica, agora ela varia com 1 sobre r. O fluxo de calor é condutividade ΔT sobre r quadrado, que multiplica 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Lembra que R1 é o raio interno e R2 é o raio externo, sempre assim dessa maneira. A taxa de transferência de calor através de uma parede esférica é 4π condutividade ΔT 1 sobre 1 sobre R1 menos 1 sobre R2, e a resistência térmica numa parede esférica é 1 sobre R1 menos 1 sobre R2 sobre 2π condutividade, tá? Então essa é um resumo geral de todas as resistências térmicas em sistemas cartesianos, cilíndricos e esféricos.